Ok, seja mais bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre física quântica, um tema sobre que é radiação dos corpos negros, na qual um tema muito importante na quântica, que é a lei de distribuição de Planck. Tá, mas a lei de distribuição de Planck tem várias formas de resolver elas. Mas vou demonstrar um exemplo na qual que o Einstein resolveu um negócio que sobre a emissão e absorção. Mas tá. Mas o que é isso? Vamos considerar dois níveis de energia para cada molécula, no qual a gente vai ter a energia 1 igual a energia 2. Devem estar em equilíbrio. Com isso, a energia 1, se não me engano, deve ter um fluxo acima, e a energia 2 deve ter um fluxo abaixo. Na qual a probabilidade de transição de energia 1 para energia 2 em um meio de absorção devem ser proporcional à densidade de energia. A gente vai chamar da nossa densidade de energia e o nosso Ni, que é uma outra notação para a nossa frequência. O Ni relaciona sobre o comprimento de onda em relação sobre a velocidade da luz. Então, com isso, o nosso TU vai sobre TNI, na qual é proporcional a energia é proporcional por frequência. Como que temos duas probabilidades na qual aqui é a energia 1 e aqui é energia 2, na qual a energia 1 está transferindo para energia 2. Com isso, vai ter P1 e 2, na qual TU sobre TNI, que é a transição 1 para transição 2. Aí também a gente deve ter a energia 2 transferindo,
fazendo uma transição para energia 1, na qual a gente vai chamar de P2, de TU sobre TN, na qual a transição 2 para transição 1. Com isso, a nossa energia 1 deve ficar para NI com P12 com TU sobre TNI. E a nossa energia 2 é igual a N2 vezes, entre parênteses, P21 TU sobre TNI, mais a nossa área, o nosso ar, perdão, de 2 e 1. Agora, a gente vai substituir o nosso E1 com o nosso E2, que a gente obteve com essas informações para ficar em equilíbrio, na qual o nosso em 1P12 TU sobre TNI igual a N2P21 TU sobre TNI, parênteses, formal, mais A2 e 1. E essa vai ser a nossa substituição. Agora a gente vai ter um problema. Passando o nosso N2 em relação com o nosso N1. Com isso, o nosso P12 vai ficar TU sobre TN em relação ao nosso carinha aqui, que vai ser P21 TU sobre TN mais A21. Os nossos níveis de energia N1 e N2 são dados por nosso carinha muito importante, que é distribuição de Boltzmann. É bom vocês pesquisarem sobre o que é uma distribuição de Boltzmann, na qual o nosso N1 é igual ao nosso N0 vezes o nosso E elevado a menos E1 sobre KT. E o nosso N2 fazer a mesma coisa, porém a nossa energia fazer E2. N2 é igual a N0 vezes E elevado a menos E2 sobre KT. Incorporando a mesma coisa que a gente fez para a nossa energia, N1 é igual a N2. Com isso, o nosso N0
E menos E1 sobre KT igual o nosso inicial fez C menos E2 sobre KT. Corta o nosso inicial com inicial. Com isso, o nosso N2 sobre N1 é igual o E elevado menos E2 sobre KT sobre o E menos E1 sobre KT. Com isso, como que a divisão E tem a mesma base que é o nosso número E, a gente pode subtrair os nossos expoentes e menos E2 menos E1 sobre KT. Esse carinha aqui resulta mais E1 sobre KT. Vai resultar isso. Mas, se a gente deixar o menos, o sinal menos como uma fatoração, a gente vai ter E elevado a menos E2 menos E1 sobre KT. Agora vamos supor as duas condições. A primeira dela, se o nosso E2 for maior que o nosso E1, é menor que 1. Então, o estado dele, o estado de maior energia, vai ser menos populado. Dois. Se o E2 for menor que 1, vai ser maior que 1, o estado dele vai ser menor energia, porém é mais populado. Bom, como que o nosso N2 sobre o nosso N1 é igual o E elevado a menos, entre parênteses, o nosso E2 menos E1, fecha parênteses, dividindo sobre KT, a gente substitui o nosso E
Agora, o nosso E menos, entre parênteses, E2 menos E1, fecha parênteses, sobre KT é igual o nosso P1 vezes a derivada de densidade de energia sobre a nossa frequência sobre P2 deu sobre Tn mais a 2 agora substituindo a nossa derivada aqui deu sobre Tn por x, temos o nosso E menos, entre parênteses, E2 menos E1, fecha parênteses, sobre o nosso KT igual o nosso P1, 2x sobre P2, 1x mais A2, 1. A gente vai pegar P2, 1x mais A2, vai multiplicar com o nosso expoente, o nosso exponencial. Então, E menos E2 menos E1, KT vezes P2, 1x mais A2, 1 é igual o nosso P1, 2x. Fazendo uma distributiva no qual vai ficar P2, 1x e menos E2 menos C1 sobre o nosso KT mais A2, 1 e menos E2 menos E1 sobre KT igual o nosso P1, 2x. Vai pegar o P2, 1x, vai subtrair em P1, 2x. Então, teremos A2, 1 vezes o nosso E sobre KT igual P1, 2x menos P2, 1 e menos E2 menos E1 sobre KT. X. Fazendo uma fatoração em relação ao x, x vezes o nosso P1, 2 e P2, 1 vezes o nosso E A2, 1 e menos, entre parênteses, E2 menos E1 sobre KT. Agora, a gente vai
passar o que está multiplicando o nosso querido x, o x que está fatorando, vai dividir em relação ao A21. Então, x igual a 21 vezes e menos parênteses E2 menos E1 sobre KT dividindo P1, 2 menos P2, 1 e menos E2 menos E1 sobre o nosso KT. Então, a gente tem o x igual a isso tudo aqui. Como que o nosso x era deu sobre TV, o nosso TN, a gente vai voltar com o nosso valor aqui. Então, as derivadas de energia com a frequência é igual a esse cara aqui. E2 menos E1 sobre KT. Agora, a gente vai substituir o nosso E2 menos E1 sobre o nosso KT sobre outro valor. Vamos pegar no W. Então, o nosso deu sobre TN igual o nosso A21 vezes E menos W sobre P12 menos P21 E menos W. Com que E menos W com E menos W, a gente vai multiplicar eles por EW sobre EW, na qual vai resultar E menos W mais W sobre E menos W mais W. Com isso, a gente vai resultar o E vezes menos W mais W. Vai cancelar isso com isso que vai resultar zero. E ele falta zero, no qual vai resultar em 1. Mas com que a gente tem o P12 e vai multiplicar por mesmo fator com o E menos W mais W, então a gente vai colocar EW sobre EW. Então, o nosso TU sobre TN igual a 21 sobre P12 com EW
menos P21. Portanto, com os valores do W, TN igual a 21 sobre o nosso P12, como que o W antigo em A21 e P21 era um negativo, então P12 vezes E elevado ao nosso E2 menos E1 sobre KD menos P21. E com que a nossa energia 2 menos a energia 1 é igual ao nosso H Ni. Então, o nosso TU TN igual a 21 sobre P12 e HN sobre KT menos P21. Tá. Agora, a gente vai fazer uma relação, pesquisa depois sobre P1, 2 com P21. Fazendo essa relação, a gente vai ter TU com TNI igual a 21 sobre P21 com o nosso E HN sobre KT menos P21. Fazendo uma fatoração aqui, A21 sobre P21 multiplicando por EHN sobre KT menos 1. O nosso E elevado a HN sobre KT vai ter um valor aproximado de 1 mais HN sobre KT. Isso deve estudar sobre a expansão de Taylor, na qual fazer cálculo 3 ou cálculo 4, dependendo das faculdades. Tá. Agora, substituindo o nosso falotier para cá, então TU sobre TN é igual a 21 sobre P21 vezes 1 sobre 1 mais HN sobre KT menos 1. Cancela esse com esse cara aqui. Com isso, a gente vai ter A21 sobre P21 vezes 1 sobre
HN sobre KT. Invertendo os nossos valores daqui, então o nosso TU em relação com o nosso TNI, então A sobre 2 sobre P2 vezes 1 sobre HN vezes o KT, a gente vai inverter, vai ficar KT. Com isso, vai resultar A21 sobre P21 com KT sobre HN. Ok, agora vamos usar a lei de Hellick e Jeans, na qual as nossas derivadas de energia em relação à frequência vai ser 8π KT N ao quadrado sobre C ao cubo. Substituindo os nossos valores de TU sobre TN é igual a 21 sobre P21 vezes KT em HN é igual ao nosso 8π KT N ao quadrado sobre C ao cubo. Então, a nossa relação de A21 sobre P21 igual o nosso KT vai passar para baixo e o nosso HN vai passar para cá. Então, 8π KT N ao quadrado sobre C ao cubo vezes HN sobre KT. O KT a gente pode cancelar. Então, o nosso A21 sobre P21 é igual a 8π N ao cubo H sobre C ao cubo. A gente vai substituir. Então, como que a gente tinha o nosso TU com TN? TU com TN é igual a 21 sobre P21 vezes 1 sobre E HN sobre KT menos 1, substituindo isso para cá. Então, a gente vai ter TU sobre TN igual 8π N ao cubo H sobre C ao cubo vezes 1 sobre E HN sobre KT
mesmo assim. E essa é a nossa fórmula de Planck sobre o nosso deslocamento de radioatividade da nossa radiação dos corpos negros.